Olá, gente, tudo bom? Bom dia. Meu nome é Cláudio César dos Santos. Sou emissário do Movimento Bengoa Brasil na cidade de Nova Friburgo. Estamos hoje aqui para falar de dois personagens, mas antes vou falar uma coisa. Trabalho com a supervisão do Rav Yaakov Jerenskagek e do Morel Cano Márcio Braga. São 10 anos de estudo de Torá para o Hashem, estudando no Movimento Bem no Brasil e na Academia de Noa, como já fiz curso com outros rabinos. Então, posso falar tranquilamente. Hoje vamos falar de dois personagens integrantes dentro de uma idolatria. Sabemos que a idolatria é total afastamento de Hashem, de Deus. Dois personagens, tanto que são de uma cultura totalmente lendária. Siddhartha Gautama, o Buda, que diz que é o iluminado. E vamos falar do personagem Yeshua, JC, Jesus, do cristianismo. Tá bom, gente? Vamos entrar aqui a fundo, porque os dois personagens têm uma história intrigante, muito igualzinha. Eu fui cristão, do cristianismo durante 30 anos, pregador, tá, gente? Passei um pouco pelo movimento messiânico. Eu posso falar que tanto cristianismo como messianismo é trocar seis por meia dúzia. Brígida Hagachá, ou Bíblia de João Ferreira de Almeida, o catolicismo, nós sabemos que mudou toda a Torá e criou uma Bíblia si própria. Então vamos falar aqui, tá, gente? É complicado mexer com a idolatria, mas temos que falar, porque eu tenho que desfazer tudo que eu aprendi de forma errada no contexto evangélico que eu vivi. Então passamos à frente aqui hoje para falar, porque eu achava que o cristianismo muitos copiaram o cristianismo. Não, pelo contrário, o cristianismo, o mentor do cristianismo, dos seus livros, copiaram muitos outros eventos, como do Buda e assim por diante. Vamos falar desses dois personagens. Vamos lá. O budismo, gente, é uma religião e filosofia não teísta que abrange uma variedade de tradições e crenças práticas, baseadas nos ensinamentos atribuídos a Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda iluminado. Vamos lá, gente. Buda viveu e desenvolveu seus ensinamentos no Nordeste do subcontinente indiano, entre os séculos 6 e 5 a.C. da Era Comum. Ele é reconhecido pelos adeptos como um mestre iluminado que compartilhou suas ideias para ajudar os seres a alcançar o fim do sofrimento, alcançado a Nirvana, escapando do que é visto como um ciclo de sofrimento do renascimento. Buda não deixou nada escrito, de acordo com a tradição budista. Ainda no próprio ano em que Buda faleceu, teria sido realizado o concílio da cidade de Rajayara, onde os discípulos do Buda recitaram os ensinamentos perante uma assembleia de monges que o transmitiram de forma oral aos seus discípulos. Porém, a historicidade desse concílio é alvo de debate. Para alguns, esse relato não passa de uma forma de legitimação posterior da autenticidade das escrituras. Por volta do século I, gente, os ensinamentos do Buda começaram a ser escritos. Um dos primeiros lugares que se escreveram esses ensinamentos foi no Sri Lanka, onde constituiu o denominado Cânone Pali. O Cânone Pali é considerado pela tradição Theravada como contendo os textos que se aproximam mais dos ensinamentos do Buda. Não existe, contudo, no budismo apenas um livro sagrado que seja igual para todos. Além do canone Pali, existem outros canones, tá, gente? Budista como o chinês e o tibetano. Imagine, pare, pense, vamos calcular aqui, vamos chegar às ligações entre o cristianismo, o budismo, a idolatria, porque nós sabemos, como a Torá fala no capítulo 4 de Devarim, Deuteronômio 2, não se pode acrescentar ou diminuir nada da Torá. E não se pode criar outra religião.
diante do contexto desses versículos da Torá. Outros livros, o contexto da Torá, do Tanar. Vemos aqui como é o princípio da idolatria daqueles que não querem se submeter ao contexto do que Deus deixou há mais de 3.000 anos atrás, 3.300 anos, lá no Monte Sinai. Vamos lá. O canônico budista divide-se em 3 grupos de texto, denominado Triplo Cesto de Flores, Tipitaka em Pali e Tripitaka em sânscrito. Sutra Pitaka agrupa os discursos do Buda, tais como teriam sido ressuscitados por Ananda no primeiro concílio. Buda tinha uma missão de salvador do mundo, ao qual foi precisada quando ele ainda era um bebê. Por volta dos 30 anos, inicia a sua vida espiritual. Foi piedosamente tentado pelas forças do mal enquanto jejuava. Olha bem, gente. Calcula, imagine, pense no que vai ser falado do outro personagem. E olha que esse daqui é muito antes, ó. 500 a 700 anos antes de Yeshua JC Jesus. A cópia, a xerox, daquilo que é uma lenda, um engano. Caminhou sobre as águas. Anguttara Nikaya 360. Ensinava por meio de parábolas, inclusive sobre um filho pródigo. Olha bem. A partir de um pão, alimentou 500 discípulos, ainda sobrou. Jataka. Transfigurou-se em frente aos discípulos com luz saindo do seu corpo. Após sua morte, ressuscitou. Isso na tradição chinesa. Nós temos mais para falar, né, gente? Isso foi a parte do primeiro livro. Tem um outro, tá, gente? Esse livro aqui é um livro do Desvendar da Aja, mas temos ainda para falar a outra face. Vamos continuar. O cristianismo tem 2.800 a 2.000 anos. Vamos lá. A vida do Buda e do mentor do cristianismo são praticamente idênticas. Né? Porque Buda é como se fosse de uma virgem da sua mãe e JC, Jesus e Yeshua, a mesma coisa. Então vamos lá. Falar do cristianismo, vocês vão ligar as duas idolatrias. Como são maquiofasia, como foram feitas e manipuladas. Cristianismo, assim como Buda, Jesus também não deixou nenhum escrito. Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em diversos lugares por autores diferentes. Foi produzido em curto espaço de tempo durante menos de um século. A igreja primitiva os tinha como proféticos ou divinamente inspirados. Desde o começo, descreve uma pessoa que nasceu de uma virgem, era filho de Deus, tinha o mesmo poder de Deus, era o próprio Deus. Fez cegos enxergarem, ressuscitou uma pessoa, andava sobre a água, acalmava a tempestade, morreu e depois ressuscitou. Nada diferente do Buda, né, gente? O livro do Novo Testamento é formado por textos escritos mais de 300 anos após a sua suposta morte do principal personagem, Jesus, Yeshua. Amanzer, vamos falar assim. Ao longo dos séculos, diversos pesquisadores dedicaram-se a comprovar historicamente os fatos narrados no Novo Testamento. Surpreendentemente, não foi encontrada qualquer documentação ou manuscrito que comprove que foi relatado e a própria existência. Mas sabemos que ele existiu, gente. Mas não dessa forma que é feita nesse Novo Testamento. Esse personagem do Novo Testamento é um mito. Mas o que está no Talmud relacionado é uma história real e verdadeira. A forma do Novo que é feito no Novo Testamento, não existe no Novo Testamento, não tá, gente? Não existe. Isso daí é uma armação para desfazer dos escritos sagrados da Torá. Porque quando você fala que a Torá é um livro velho e tem um novo livro, você está desfazendo que Deus
não soube fazer nada. Que Deus mudou e Deus não muda. Tanto os evangélicos como os messiânicos seguem uma doutrina formada pelos católicos, sabemos disso. Em 325, Constantino, já como soberano único, convocou mais de 300 bispos ao Concílio de Nicéia. Constantino visava dotar a igreja de uma doutrina pagã, pois as divisões dentro da nova religião que nascia ameaçavam sua autoridade e domínio. Era necessário, portanto, um concílio para dar nova estrutura aos seus poderes. Imagine o que ele fez nesse concílio. Pense bem. E um momento decisivo sobre a doutrina da Trindade ocorreu nesse concílio. 300 bispos se reuniram para decidir se Cristo era um ser criado, doutrina de Arius, ou não, criado e sim igual eterno com Deus, seu Pai, doutrina de Atanásio. A igreja acabou rejeitando a ideia ariana de que Jesus era a primeira e a mais nobre criatura de Deus, e afirmou que ele era da mesma substância ou essência. Isto é, a mesma entidade existente do Pai. Há uma pessoa do Pai, outra Filho e outra do Espírito Santo. Contudo, são um só Deus, essência, credo de Atanásio. Isso é o credo de Atanásio, tá, gente? Isso não é uma versão que Deus deixou no mundo, tá, gente? Deus não se divide. Ele é indivisível e corpóreo. Tá, gente? Deveria eu acreditar nos escritos do livro do Novo Testamento a respeito de Jesus? Deveria? Vamos lá. Será que os escritos do Novo Testamento realmente receberam inspiração divina? Neste livro, foi apresentado as formas, né, do JC, o contexto dele, diante da Torá. Então vamos agora enunciar no livro A Outra Face. Gente, nós temos que ser racionalista, pensar, ter fé é muito maravilhoso, fé, emoção, devoção, mas tudo com substância, tudo com racionalidade, tudo com um senso legal de deduzir pela verdade. Vamos lá. Uma outra face diz assim: Buda e Jesus. Será possível que as narrativas que tratam do Buda, príncipe Siddhartha Gautama, inspiraram de alguma forma redação das lendas de Jesus? Quem foi Buda Siddhartha Gautama, chamado simplesmente de Buda literal? Foi um príncipe de uma região do sul do atual reino de Nepal, que, tendo renunciado ao trono, se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento humano de todos os seres. Desta forma, encontrou o caminho ao despertar ou a iluminação. Após o que se tornou mestre, professor espiritual, fundando o budismo. Época de seu nascimento e de sua morte são incertas. Na sua maioria, os primeiros historiadores do século XX datavam de seu tempo de vida por volta de 563 a.C. comum a 483 a.C. comum. Gautama, também conhecido como Sakyamuni, é a figura-chave do budismo. Os budistas creem que o acontecimento de sua vida, bem como seus discursos, seus aconselhamentos monásticos, foram preservados depois de sua morte e repassados para outros, pelos povos seus seguidores. Uma variedade de ensinamentos atribuídos a Gautama foi repassada através da tradição oral, então escritos há cerca de 400 anos após a sua morte. No século XIX, estudiosos começaram a perceber semelhança entre as práticas budistas e cristãs, tá, gente? Por exemplo, em 1878, T.W. R.H.Y.S. Davis escreveu que os primeiros missionários no Tibete observaram que as semelhanças foram vistas desde o primeiro contato conhecido. Em 1880, Ernest de Bussen fez observações semelhantes, com exceção da morte de J.C. na cruz e na doutrina cristã
da expiação. Os registros budistas mais antigos tinham semelhanças com as tradições cristãs. No final do século XX, o historiador Jerry H. Bentley também escreveu sobre semelhanças e afirmou que é possível que o budismo influenciou o desenvolvimento inicial do cristianismo e sugeriu atenção a muitos paralelos relativos aos nascimentos, vidas, doutrinas e mortes do Buda e Jesus. Alguns budistas de alto nível traçaram analogias entre Jesus e o budismo. Por exemplo, em 2001, o Dalai Lama afirmou que J.C. Yeshu, a Mansa, também viveu vidas anteriores. Acrescentou que, então, você vê, ele atingiu um estado elevado, seja como um Bodhisattva, ou como uma pessoa iluminada através da prática budista, ou algo assim. Thich Nhat Hanh afirmou as principais crenças cristãs como a Trindade, a morte e a ressurreição de J.C. Yeshamansa em seu livro Living Buddha, Living Christ, Booking, que da mesma forma vê que Cristo como Buda, Dharmakaya e J.C. como semelhante a Gautama, que teria sido, segundo ele, apenas uma manifestação histórica do Buda nesse histórico. Imagine, gente, vamos pensar, raciocinar, tá? Em O Lótus e a Rosa, uma conversa entre o budismo tibetano e o cristianismo místico, Lamarck Somo e Matthew Fox discutem as interconexões entre o budismo e o cristianismo. Nele, Fox relaciona a natureza de Buda ao que os estudiosos John Dominic Crossan e Bruce Hilton chamam de visão cósmica ou metacósmica original de J.C. Yeshamansa. Sobre as várias narrativas idênticas entre Buda e J.C., diz Samuel Beal, professor do século XIX, esses pontos de concordância com a narrativa do Evangelho despertam curiosidade e exigem explicação. Se pudéssemos provar que as lendas de Buda eram desconhecidas no Oriente por alguns séculos depois de Cristo, a explicação seria fácil, mas todas as evidências que temos vão provar o contrário. Ernest de Buzen, teórico do século XIX, com a notável exceção da morte de J.C. na cruz e da doutrina da expiação pelo sofrimento vicário, que é absolutamente excluída pelo budismo, o mais antigo dos registros budistas que conhecemos contém declarações sobre a vida e as doutrinas de Gautama Buda, que correspondem da maneira notável e impossivelmente por mero acaso com as tradições registradas nos evangelhos sobre a vida e as doutrinas de J.C. Max Miller, professor do século XIX, em que a linguagem de Buda e seus discípulos, a linguagem de Cristo e seus apóstolos, existem estranhas coincidências. Você que não viu o vídeo ainda desde o começo, procure ver para entender. Os que estamos falando de dois personagens, um que viveu muito antes, muito, 500 a 700 anos antes, chamado Buda, Siddhartha Gautama, e do fundador da seita cristã. São duas seitas que nós sabemos que tudo que está fora da Torá, tudo que está fora da instrução do Eterno, são seitas. Tá, gente? Então, vamos continuar falando aqui. Imagine, para e pense, tá, gente? Ah, mas eu vejo milagre, sou iluminado. Gente, milagre e iluminação não quer dizer nada diante da Torá de Akadosh Baruch Hu. Pelo contrário, iluminação, profecias, curas, milagres é que faz com que aquela religião possa ser e é uma fraude, uma farsa, um engano. Porque, como diz a Torá, que dentre o povo judeu iria se levantar um dos filhos de uma mulher, ao qual tentaria enganar o povo judeu. Mas tudo isso era para testar a fé e obediência à Torá. Então vamos continuar, gente.
Max Miller, professor do século XIX, em que a linguagem de Buda e seus discípulos, a linguagem de Cristo e seus apóstolos, existem coincidências. Aqui mesmo, algumas das lendas e parábolas budistas parecem tiradas do Novo Testamento, embora saibamos que muitas delas existiam antes do início da era cristã. Então, gente, como nós relatamos ainda de um livro atrás, a ressurreição, as lendas do filho pródigo foram muito antes, tá? Foram relatadas pelo Buda e, então, recém-copiada pelo cristianismo, pelo tal mentor do cristianismo. Everast Rez Huk, missionário do século XIX, o nascimento milagroso de Buda, sua vida e excursões contêm um grande número de verdades morais e dogmáticas, professadas no cristianismo. Sabemos que o cristianismo foi fundado muito depois do budismo, tá, gente? Então, todo o contexto histórico do cristianismo, suas narrativas, foram tudo copiado do budismo. Como podemos falar claramente, 2.500 anos e 2.000 anos, depois da Torá, que tem 3.300 anos, a qual Hashem falou para não diminuir, não subtrair, são duas seitas, são duas formas de idolatria. Lembrando, é proibido criar uma nova religião. Vamos lá, gente? E ao criar uma nova religião, você não pode dizer, é monoteísmo. Não, não é monoteísmo. Monoteísmo não é, porque tudo que é tirado da Torá para criar uma nova religião não é monoteísmo, sim idolatria, renegação. E nós sabemos que tem o filho renegado do povo judeu e tem os renegados, aqueles que não aceitam a Torá e procuram sua própria versão, assim como o Buda. Que Gabriel do ano e teólogo do século XIX, nada resta agora para o homem honesto fazer a não ser reconhecer a verdade, que é a história de J.C. Jesus de Nazaré, como nós falamos aqui de Nazaré, da cidade, de tudo, já temos um vídeo, vocês podem procurar no nosso canal Hassidus TV ou Hassidus Rabad, tá, gente? Temos o nosso canal. Conforme relatado nos livros do Novo Testamento, é simplesmente uma cópia de Buda, com uma mistura de mitologia prestada de outras nações. Então nós podemos ver, gente, que a história de Jesus, do JC, é simplesmente uma cópia do Buda, tá, gente? Uma cópia do Buda. Ah, mas não adianta ficar triste, não adianta ficar revoltado, revoltadinho, né? Procure ser sensato com você mesmo. Porque o próprio JC falava que ia ter muitos milagres. Ia ter muitos milagres. Né? Os falsos profetas fariam milagres. Mas estava falando dele mesmo. Vamos lá, gente. Tanto Buda quanto Jesus foram batizados na presença do Espírito de Deus. Viram pombas, tiveram iluminações. Nada diferente, né, gente? Ambos foram para os seus tempos com a idade de 12 anos, onde dizem que surpreenderam a todos com sua sabedoria. Idêntico, né? Ambos supostamente jejuaram na solidão por um longo tempo. Buda por 47 dias e Jesus por 40 dias. Nada de novo, como diz Salomão no seu livro, né? O rei Salomão, diz assim, nada há de novo debaixo dos céus. Na conclusão de seus jejuns, os dois foram até uma figueira. Ambos tinham quase a mesma idade quando começaram seu ministério público. Quando ele, Buda, foi novamente ao jardim, viu um monge que estava calmo, tranquilo, controlado, sereno e digno. O príncipe que terminava a se tornar tal monge foi levado a fazer a grande renúncia. Ele tinha então 29 anos de idade. JC e Eixo, Jesus, quando começou seu ministério, tinha cerca de 30 anos de idade. Lucas 3, 23. Ambos foram tentados pelo diabo no início de seu ministério,
Para Buda, ele disse, não saia para adotar uma vida religiosa, mas volte ao seu reino. Em 7 dias você se tornará o imperador do mundo, cavalgando pelos quatro continentes. Vamos lá, gente, imaginar, calcular, pensar, ser racional? A Jesus ele disse, todos esses reinos do mundo eu te darei, se você prostrado me adorar. Mateus 4:9. Vamos calcular, pensar, imaginar, refletir. Buda respondeu ao diabo, afaste-se de mim. Jesus respondeu, vai embora, Satanás. Mateus 4:10. Semelhantes as histórias, né? Só que Budas, nós falamos que é bem anterior ao JC, tá? É Jesus. Ambos experimentaram o sobrenatural depois que o diabo saiu. Para Buda, o céu choveram flores e odores deliciosos prevaleciam no ar. Para Jesus, vieram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. As multidões exigiam um sinal de ambos para que pudesse acreditar. Ambos se esforçaram para estabelecer um reino dos céus na terra. De acordo com o Somadeva, um livro sagrado budista, o olho de um asceta budista o ofendeu uma vez, então ele arrancou e jogou fora. JC disse, se o touro direito faz tropeçar, arranca e lança fora. Mateus 5:29. Vamos lá, gente, continuar aqui esse relato. Buda ensinou que o motivo de todas as nossas ações deve ser piedade e o amor ao próximo. JC ensinou, ame seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Mateus 5:44. Estranho, né, gente? A igualdade chegar até aqui. Buda disse, esconda suas boas ações e confesse perante o mundo os pecados que você cometeu. JC disse, acautelai-vos de praticar a vossa piedade diante dos homens, para que os vejam. Mateus 6:1. Ambos exigiram que seus discípulos renunciassem a todas as posses do mundo. Ambos enviaram seus discípulos em missões missionárias. O número dos discípulos aumentou rapidamente. Gautama enviou seus monges em viagens missionárias de um lado para o outro, convidando-os a vagar por toda parte, pregando a doutrina, ensinando os homens a organizar suas vidas com autodomínio, simplicidade e caridade. JC chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los de dois em dois. Então eles saíram e pregaram que os homens se arrependessem. Marcos 6:7-12. Gente, lembrando que todas essas visões, todas essas relações entre Buda e Jesus, tá, gente? Não são coincidência, tá? Mas estão aqui para trazer para nós um alento de enxergar como devemos ver quando as coisas elas são montadas e organizadas. Ambos tiveram um discípulo que andou sobre as águas para converter os aldeões céticos. Buda mostrou-lhes seu discípulo atravessando o rio se afundar. Ele disse, venha Pedro. Saiu do barco e andou sobre as águas. E foi até Jesus, ao mar o vendo. Teve medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Mateus 14:29-30. Um dia, Ananda, o discípulo de Buda, após uma longa caminhada no campo, encontra-se com Matangi, uma mulher da casta baixa dos Kangalas, perto de um poço. Ele pede um pouco de água, mas ela não deveria chegar perto dele. Mas ele responde, minha irmã, eu não posso, por sua casta ou sua família. Eu peço apenas um gole d'água. Ela depois se tornou uma discípula de Buda. Contra JC e Eixamanza, veja, uma mulher de Samaria tirar água. JC disse, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. A samaritana disse-lhe, como é que tu, judeu, me pedes beber? Mulher samaritana, pois judeus não tratam com os samaritanos. João 4:7, 9:24. Ambos tiveram um arquirrival. O principal rival do Buda era Devadatta, o primo do Buda, que é representado como tendo ciúmes de sua infância e popularidade.
que buscavam repetidamente compadecer sua morte. Já quanto a Jota, enquanto Jota ainda falava, veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes, os principais dos sacerdotes dos seus do povo. O clérigo lhe deu um sinal, dizendo: aquele que vou beijar é o homem Agarro. E ele se aproximou de JC imediatamente e disse: salve-me, mestre. E o beijou. Mateus 26, 47, 49. Quando Buda morreu, as coberturas de seu corpo se desenrolaram e a tampa de seu caixão foi aberta por poderes sobrenaturais. Quando JC morreu, eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e veio, rolou a pedra e secou-se sobre ela. Mateus 28, 2. E fora as outras histórias da ressurreição, que não vamos continuar aqui, porque a história da ressurreição de JC tem 4 versões, e nenhuma delas são verdadeiras. Então, gente, estamos vendo aqui a relação entre Buda e Jesus. O personagem Buda, 2.500 anos antes. E o personagem JC, 2.000 a 1.800 anos depois. A correlação entre os dois. A formação de uma idolatria. Lembrando, gente, que ser monoteísta é ver a Torá, viver a Torá daquilo que é designado pela Allahá. Porque quando você tira ou acrescenta alguma coisa da Torá e cria outros livros que não foram do canão que foi fechado pelo Esdras, Neemias e todos da grande assembleia, como tinha lá Zacarias, Ageu, Malaquias, Malaquias, isso que se chama idolatria. Então, gente, por quê? O que não é feito pelo canônico judaico é idolatria. Acrescentar, diminuir é idolatria. Então vemos que eu, quando era evangélico, quando eu seguia uma determinada religião que tinha a Bíblia de João Ferreira de Almeida, eu achava que aquela Bíblia era correta, era certa, era melhor de todas e todas, e que a história de Jesus naquela Bíblia era verdadeira. Mas com o passar dos tempos, estudando, aprofundando, vi que todos os milagres que eu alcancei na minha casa, que eu vi pela rua, saindo, pregando, eram coisas vãs, supérfluas, porque me conduzia para um abismo e não procurava a verdade das coisas. Hoje eu vejo que o cristianismo foi uma cópia de outras coisas que aconteceu, como Buda e outros personagens da Grécia e de personagens da antiga Babilônia, Egito, Mesopotâmia, Cananeia, assim por diante. Então, gente, é um prazer estar com vocês, uma alegria muito grande. Pense, imagine, saia da caixa de fósforo. Abra as cortinas da tua vida e busque uma realidade. Porque Deus é bom para com todas as criaturas. Jamais vai deixar aqueles que têm coração sincero, que querem uma conexão com Deus, uma vida espiritual, jamais ser enganado até o fim da sua vida. Baruch Hashem, saí de uma religião que totalmente me enganou 30 anos, usando uma Bíblia, como já falei, João Ferreira de Almeida, um engano com traduções torpes e com visões torpes, a qual não se podia questionar, mas foi questionando e buscando que sair desse engano. Baruch Hashem. Gente, tudo de bom, felicidade, qualquer coisa estamos aqui. Venha nos visitar na nossa Beit Shimon Friburgo, nossa sinagoga. Estamos aqui. Sinagoga não é coisa de Satanás. Isso é uma invenção do livro profano que nós já falamos aqui muito bem, que é esse Apocalipse, esse livro grego, esse livro que não tem nada a ver com a historicidade do povo judeu, com a verdadeira palavra de Deus. Gente, vem estar conosco, como já falei, na nossa Beit. Qualquer coisa, estamos aqui para tirar dúvida nas nossas redes sociais. Beit Shimon Friburgo, Benô Friburgo, e estamos aqui prontos, né, gente, para um bom diálogo. Tudo de bom, tchau, tchau, Mashiach já!
Até a próxima!